O presidente Collor faz mudanças profundas na economia. Agora é vencer ou vencer. O início dos anos 90 foi bastante conturbado dentro do cenário político brasileiro. O país convivia com um verdadeiro caos econômico, com a inflação subindo de forma descontrolada e uma moeda que desvalorizava todos os dias. Em meio a todas essas incertezas, em 1990, o presidente Fernando Collor decidiu colocar em prática o que ficou conhecido como Plano Collor. Nesse vídeo, você vai entender melhor como funcionou esse plano que não deu certo. Para entender todas as implicações do Plano Collor e os fatores que levaram à sua implementação, é necessário voltar no tempo, especificamente para a década de 80. Entre 1980 e 1990, o Brasil enfrentou um período de considerável estagnação econômica, fazendo com que o cruzeiro, moeda do país, perdesse o seu valor de forma desenfreada. As incertezas que afetavam a economia brasileira fez com que muitos investidores saíssem do país, agravando ainda mais a situação e trazendo uma série de consequências que afetavam todas as camadas da sociedade. O salário dos trabalhadores era cada vez menor, com muitas famílias enfrentando dificuldade até mesmo para manter o mais básico dentro de casa. Além disso, era muito difícil saber qual o verdadeiro valor dos produtos, já que o preço das coisas mudava quase que diariamente por culpa da instabilidade da inflação, que chegou a passar dos 80% em alguns momentos. Isso significa que as coisas que você comprava em um dia já valiam algo totalmente diferente nos dias seguintes, em um ritmo que era totalmente imprevisível. Outras medidas já haviam sido tentadas no passado para contornar esse problema, como o Plano Cruzado em 1986 e o Plano Bresser em 1987. Mas nenhuma delas conseguiu ter sucesso. Foi por isso que em 1990, Fernando Collor de Mello se elegeu, tendo como uma das suas principais promessas de campanha o compromisso de mudar a realidade da inflação brasileira por meio de um complexo plano econômico. O jovem governador de Alagoas se destacou desde o início da sua carreira política por se portar como uma espécie de representante da nova política. Frustrados com o que vinha acompanhando nos anos anteriores, os eleitores logo se associaram à imagem moderna de Fernando Collor, acreditando que ele poderia ser o salvador da pátria, o homem que conseguiria resolver todos os problemas econômicos que assolavam a sociedade brasileira. O que muitos não imaginavam era que, para isso, ele tomaria algumas medidas que muitos consideraram drásticas e impopulares. Em março de 1990, foi implementado no Brasil um conjunto de medidas econômicas que ficou conhecido como Plano Collor, tendo como objetivo o controle da inflação. Para atingir essas metas, Fernando Collor congelou preços, afetando vários produtos, como combustíveis e alimentos, abrindo a economia do país, facilitando a entrada de produtos estrangeiros, privatizou diversos setores públicos e tomou aquela que ficou marcada como uma das medidas mais polêmicas: o confisco de ativos financeiros. Na prática, o governo bloqueou o acesso às contas bancárias, poupanças e investimentos, limitando o saque dos correntistas a cerca de 50 mil cruzados novos, o equivalente a menos de R$5 mil nos dias de hoje. O restante ficou congelado, fazendo com que muitas pessoas ficassem sem acesso aos valores que passaram a vida inteira construindo. Só pode sacar 50 mil cruzados novos. O resto fica depositado no Banco Central, rendendo correção monetária mais 6% ao ano e só pode ser retirado 18 meses depois. A ideia era reduzir a quantidade de dinheiro no mercado, consequentemente controlando a inflação. Mas, para muitos, esse foi um golpe mais duro do plano,
já que o confisco atingiu praticamente todas as classes sociais e deixou a população revoltada, afetando a confiança do presidente. Na prática, era como se o governo tivesse pegado o dinheiro de todo mundo e colocado em um grande cofre do Estado, na promessa de devolvê-lo mais tarde, com uma série de condições. Diversos especialistas analisam que, no fundo, as medidas drásticas não foram tão benéficas quanto Collor imaginou que seriam. A inflação continuou sendo um problema, e o confisco, na verdade, acabou agravando a desconfiança que a população tinha em relação ao sistema financeiro e ao próprio governo. Com isso, a sua esperança era enxugar a economia e tirar de circulação as notas de grande valor, algo que acontece com frequência em países com altíssima inflação. É o caso, por exemplo, da Venezuela, que atualmente possui uma moeda bastante desvalorizada, fazendo com que as pessoas precisem lidar com muitas notas de papel sempre que vão comprar alguma coisa. Tudo isso fez com que cada vez mais as pessoas desconfiassem das medidas. No início, foi verificada de fato uma queda nos preços dos produtos, algo que podia ser interpretado como positivo. O problema é que, pouco tempo depois, os preços voltaram a subir com força. O governo não conseguiu domar o monstro da inflação e, ao invés disso, os brasileiros viram a estabilidade aumentar com a economia que se tornava cada vez mais confusa. Muitas pessoas também nunca conseguiram recuperar o dinheiro confiscado pelo governo. Para quem estava no meio de um processo de compra e venda de imóveis e veículos, por exemplo, o confisco foi um verdadeiro pesadelo. E muitos sentiram-se traídos pela confiança depositada no novo presidente. Em pouco tempo, Collor perdeu totalmente a popularidade, algo que colaborou para que em 1992 ele fosse afastado da presidência por acusações de corrupção. O impeachment de Collor, que foi marcado por grandes manifestações populares, foi o desfecho de um governo que começou com um entusiasmo imenso, mas que, para muitos analistas, acabou sendo um grande fiasco. Por outro lado, apesar de toda a polêmica causada, o Plano Collor teve alguns efeitos positivos a longo prazo. Alguns economistas apontam, por exemplo, que apesar de ter várias falhas, o plano ajudou a colocar o Brasil em um caminho de maior liberação econômica, preparando o terreno para o que seria mais tarde o Plano Real. O Plano Collor também mostrou ao Brasil que medidas econômicas radicais não são soluções milagrosas e mostrou aos governantes o poder que a população pode exercer por meio da pressão popular. No fim das contas, o Plano Collor entrou para a história do Brasil como uma amarga decepção de um governo que não conseguiu entregar aquilo que prometeu durante a campanha. Em última análise, um experimento econômico que mostrou tanto as limitações de políticas agressivas quanto as dificuldades de governar um país com economia tão estável quanto era o Brasil na década de 90. E você, o que achou de tudo isso? Conte pra gente nos comentários. Antes de ir embora, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Aqui do lado deixo mais um vídeo para você assistir. Te espero lá.